Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje começamos com a Lei da Proteção de Dados, que entra em vigor hoje. Na política, o Congresso do PS, António Costa, quer falar do futuro. Falamos ainda do Governo, que admite mexer nos impostos dos combustíveis. Na educação, analisamos os alunos do secundário que agora podem escolher disciplinas de cursos diferentes. E na política internacional, Macron na Rússia para salvar acordo com o Irão. São estes, então, os temas que temos hoje para análise. Comigo em estúdio tenho César Oliveira. César, obrigada desde já pela sua presença. César, começamos precisamente, então, com a Lei da Proteção de Dados que entra hoje em vigor. É naturalmente uma decisão da União Europeia que foi consignada no passado mês de abril. Na verdade, a União Europeia e os países membros verificaram que era necessário fazer alguma coisa em relação a isto, dada a proliferação de ferramentas digitais que estão ao alcance de um clicar ou de um dedo e que, de alguma forma, podem ter prejuízos muito nefastos para aquilo que é a vida do cidadão e a vida da comunidade. E fez um regulamento, aqui não se pode aqui discutir se é bom ou é mau, se podia ser melhor ou podia ser pior, mas na verdade é que se constata que era preciso fazer alguma coisa nesta matéria. A privacidade e a devassa dos cidadãos e até de algumas empresas e de alguns organismos realmente estavam a ser galopantes, não é? Portanto, a entrada hoje desse mesmo regulamento de proteção de dados vai possibilitar que haja regras mais bem definidas em relação a isso e de uma forma especial dirigida às empresas e ao setor público, não é? É isso que se trata. Proteger o cidadão, digamos, da devassa desses dados que nós, de uma forma até banal... Uma vez que estamos também num mundo cada vez mais global. É um mundo cada vez mais global e de uma forma até banal. Nós, quando nos são solicitados dados, nós damos de uma forma banal, mas, de facto, as coisas há uns anos atrás, sobretudo neste último ano, têm-se agravado muito, como qualquer de nós pode constatar, que às vezes entram por os nossos e-mails dentro ou pelos nossos dados nos telemóveis ou nos computadores, entram instituições ou empresas ou serviços ou até outro tipo de pirataria para a qual nós não contribuímos, não demos os nossos dados, mas entretanto alguém os deu em nosso nome abusivamente. Ora, este regulamento, e que vai ter uma autoridade nacional, naturalmente, vai condicionar muito isso. Hoje em dia, já recentemente, todos nós começamos a receber muitos e-mails para concordarmos a postura normalmente dos portugueses que está a acontecer é sempre de desconfiança. Se eu já estou sufocado com coisas, não vou aceitar coisa nenhuma, também pode passar do 8 ao 80, mas não sei até se estará previsto, nomeadamente, algum período de ajustamento, algum período de adaptação àquilo que são estas regras, sem que se tenha que entrar imediatamente naquelas regras castradoras e altamente penalizantes, que são as multas que vão até somas astronómicas de milhões de euros. Bom, este é mais uma situação que, de alguma forma, à população, aos utentes, aos particulares, não afeta muito. Aliás, bem pelo contrário, acaba por aliviar ou regrar melhor aquilo que são a nossa privacidade. Portanto, digamos que é uma vantagem. Em relação ao complexo das empresas, as coisas são mais difíceis, podem ter reflexos, na minha opinião, podem ser reflexos económicos ou financeiros na exploração das empresas, podem ter reflexos também na administração pública, porque a administração pública também tem estado a usar e a abusar muito de nossos dados para se isentar das suas obrigações. Veja que hoje a Direção-Geral de Finanças, por exemplo, não quer emitir documentos em papel. E muita gente, nem toda a gente, e há muita gente que não sabe manusear ferramentas e nem tem
ferramenta nem sabe manusear. E muitas vezes ficam em falta porque a Direção-Geral de Finanças decidiu unilateralmente todas as declarações têm que ser em suporte informático. Ora, isto vai ter que criar naturalmente algumas alterações, nomeadamente nessa área, porque nós não somos obrigados a dar os nossos dados, ponto final. Isso é um direito que acrescenta e, portanto, esta entrada... Bom, acresce também, Helena, que nas empresas vai acontecer um agravamento dos seus custos perante esta... Como assim, César? Porque naturalmente vai ter necessidade de um encarregado da gestão e proteção de dados que são obrigadas a ter, porque a Helena, se houver alguma devassa, não vai dirigir-se à empresa, ou vai dirigir-se à empresa, e a empresa tem um responsável, vai ser obrigada a ter um responsável dentro da sua estrutura para a gestão... Para a formação de tratamento de dados. E que vai ter também que lhe dizer de que forma é que vai tratar os dados pessoais. Os dados pessoais e da forma como, digamos, internamente, porque a empresa são muitas pessoas e ele tem que haver alguém que também obrigue os outros a cumprirem as regras. Portanto, esse encarregado acaba por vir a ser, para muitos casos, vir a ser um encargo para a empresa, por causa desta lei, mas pronto, acho que é uma questão de ajustamento, provavelmente me irá acontecer aqui um período de ajustamento, de tolerância, para que isto encaixe bem, mas parece-me, de uma forma geral, que esta medida é uma medida que beneficia, acaba até mais tarde vir a beneficiar a todos, mas neste momento beneficia naturalmente os utilizadores. No entanto, em Portugal as novas regras entram em vigor sem que esteja pronta a lei que cria as condições para que o regulamento europeu possa ser aplicado. Bom, essa é a regulamentação, é sempre a velha história. A regulamentação, a lei é criada, são dados princípios, foram aqui criados nesta lei 10 princípios fundamentais com áreas diferenciadas. Agora, é preciso depois ver onde é que penaliza, porque é que penalizou, mas somos obrigados a dar este dado. Esse regulamento ainda está por fazer, embora a lei já está, a partir de hoje, está em funcionamento, e quem usar os dados sem autorização fica sujeito a uma penalização relevante, não é? Portanto, é sempre à velha maneira, quer dizer, faz as leis e depois vai-se fazendo adendas ou acrescentos, suplementos. Quem tem, por exemplo, um código civil, há folhas que são apensas que representam outro código civil. Isso é normal isso acontecer, não é? Muito bem. César, então entra hoje em vigor a Lei da Proteção de Dados. Passamos agora para a política. Falamos do Congresso do PS que se aproxima e António Costa diz que quer falar do futuro. E ele não vai falar só de futuro, ele diz que quer falar de futuro porque é uma postura, digamos, talvez superior ou elevada. Também nos desafios que o PS terá, certamente. Porque não é o próprio PS, a própria sociedade também tem, e António Costa está a querer, digamos, de alguma forma, prevenir aquilo que é a discussão interna do seu partido para as medidas que possam vir a implementar. Isto acontece nos congressos, através das moções, e, portanto, António Costa, ao falar, por exemplo, de que há uma moção que é a Geração 2030, que cria 4 eixos fundamentais: o desafio demográfico, as alterações climáticas, a sociedade digital e o combate às desigualdades. De facto, são situações que já são latentes na nossa sociedade e que cada vez apresentam mais desafios. Portanto, essa situação demográfica é preciso que o Estado veja com tempo e crie medidas atempadas e eficazes, por exemplo, para evitar a desertificação das cidades, do país, não é? Portanto, o país tem que se desenvolver no seu todo, com as suas especificidades, com as suas culturas, com os costumes e com o seu povo. Portanto,
exatamente para ser um país uno, um país transversal àquilo que acontece entre no interior e o litoral. Portanto, António Costa a falar, dizendo, privilegiando, ou vai incidir a sua intervenção nestas áreas, nomeadamente das desigualdades, quer dizer, é uma situação que está aqui. São quatro desafios estruturantes para o país, César. Estruturantes para o país, estruturante para... Há outros que também são que não estão cá. Não são, há outros estruturantes que não estão aqui e que deviam estar, que são, nomeadamente, aquilo que são os rendimentos, embora nas desigualdades o PS, ou neste caso o António Costa irá falar com certeza nas diferenças abismais que existem entre os salários, quer dentro do país, quer do nosso país, em relação à comunidade europeia. Ele irá falar nisso com certeza absoluta, porque está programado nesta moção, mas há aqui, digamos, eixos dentro destas matérias, eixos que são também muito importantes dentro do país, que é, isto é, a regulação, um melhor cumprimento da regulação da receita e da despesa, ou por outra, a receita, para onde é que se aplica a despesa, com que critérios são aplicados. E, portanto, estes temas são de tal forma globais e abrangentes que António Costa faz bem referir. Aliás, esta questão das alterações climáticas é outra coisa que parece uma coisa assim sem importância, mas de facto há muitas situações que se ligam com o ambiente e o ambiente são regras que são aplicadas ou são instituídas ao nível da Comunidade Europeia, mas no fundo os governos é que as têm que aplicar, as têm que desenvolver, e é uma matéria muito sensível e muito importante. É preciso que o país pense também muito que temos que fazer alguma coisa para nós prevenirmos o nosso bem-estar. E quem é que tem que regular isso? O próprio Estado. Portanto, acho importante também estar esta matéria aqui descrita em princípio, naquilo que vai ser a intervenção de António Costa. A sociedade digital, é outra situação que ninguém pode fugir. Estamos aqui a falar ainda há bocadinho da proteção de dados. Hoje em dia é uma coisa que quando nós não temos um internet, parece que toda a gente anda perdida. Porquê? Porque isto também trouxe um abuso desmedido. Poderá ajudar tudo isto para o uso de uma forma inteligente, sem estar a perturbar as pessoas, as famílias, os estudantes. Hoje em dia, veja que os próprios estudantes têm que fazer nas suas universidades, têm que fazer relatórios, tudo pela via da internet. Tudo. Quer dizer, as avaliações são feitas todas pela internet. Portanto, esta é uma situação que há que regular e, portanto, também falar sobre esta matéria eu acho que é importante. E também dos casos que marcaram o PS durante o decorrer deste ano. Ora bem, o PS tem que... Eu acho que ele não vai falar muito sobre isso, sinceramente, porque as condições que podem vir a ser criadas no PS ou por outra, no país, do qual o PS é neste momento uma parte preponderante, mas também está dependente daquilo que são a correlação de forças que irão acontecer nas próximas eleições. Portanto, o PS, esta é uma matéria que não tem que fixar, nem ele vai fixar. Vai, com certeza absoluta, vai criar alguns alertas para que se ajuste aos novos tempos. Os novos tempos são aqueles que são os objetivos de grandeza, de relevância para um país, que o responsável é sempre um governo e cada vez mais os governos, sejam eles de esquerda ou de direita, têm que centrar as suas opções neste tipo de pensamento. Portanto, irá falar, mas não tanto objetivamente, na minha opinião. Muito bem.
César, falamos agora de combustíveis e que, de facto, o Governo pode ou não aqui alterar os impostos que estão adjacentes aos combustíveis. Helena, pode alterar e deve. Quer dizer, o que eles têm alterado ultimamente, eu queria aqui dizer o seguinte. Isto, não há dúvida nenhuma, que se nós fizéssemos um filme, ou fizéssemos um filme puxando a cassete atrás, a gente ficávamos assim pasmados com esta situação. Porque pequenos aumentos ou pequenas tributações que foram tidas no passado, ainda num passado recente, deu origem a manifestações, greves e um sem número de coisas, fechos de portagens, tudo isso. Agora, os combustíveis aumentam praticamente todos os dias e ninguém diz nada. São já dos mais caros da Europa. São dos combustíveis neste momento mais caros da Europa, mas note o seguinte, que isso é o que está em causa. Se isso fosse para melhorar substancialmente as condições dos portugueses, tudo bem aproximar a questão dos vencimentos em relação àquilo que acontece na Europa, mas nós temos combustíveis mais caros que outros países da Europa e esses países na Europa ainda têm um ordenado mínimo 100% mais que o que existe em Portugal, é uma coisa que é desastrosa, na minha opinião, tendo em conta que mais de metade, neste momento, mais de metade do custo do valor da gasolina e do gasóleo são para o Estado. Não são matéria-prima, não são produto, são impostos. Mais de 50%. Isto representam 7% das receitas totais do Estado no país. É uma coisa descomunal. Ora, isto é das tais coisas que havia de haver uma regulação e devia ser um tema central que António Costa devia debater. O que tem que se fazer em relação à distribuição das receitas, portanto, tendo em conta a despesa, regrar a despesa e regrar a receita. Porque é incrível que as pessoas, todas as semanas, aumenta o gasóleo, aumenta a gasolina. Todas as semanas. Bem sei que também está a haver aumentos no preço do barril, não é? Mas quando ele baixou muito, os combustíveis não desceram. Mantiveram-se sempre naquela mesma linha. E agora, quando sobem um bocadinho, então não há folga? Então, porquê é que não se deixa o imposto para compensar o aumento do custo do barril? Esse exercício tem que se fazer. Os Estados têm que regular isso, de forma a que isto entre no orçamento de cada um. Não pode agora aumentar os transportes quando as pessoas têm um ordenado mínimo, por exemplo, e essas coisas fazem subir tudo. Os transportes, as mercadorias, passageiros fazem subir tudo. E como não há correspondente aumento nos vencimentos, portanto, há aqui um desnivelamento. Não está bem assim. Não está nada bem assim. Portanto, esta situação dos novos impostos, ou os impostos, não são novos, já são velhos. Aliás, foram revistos no início deste ano. Ninguém piou, ninguém disse nada. Não é? Mas foram revistos, foram agravados no início deste ano. Ora, se não temos assistido a um sucessivo aumento semanal. Não, é assim. É preciso ir buscar. Faz um orçamento. Isto não tem nada a saber. Faz um orçamento. Em casa a Helena diz assim, eu e o meu marido ganhamos 100, não é? E quer fazer uma despesa de 110, e diz assim, não tenho vencimento para isto, então o que é que eu vou fazer? Vou dizer que eu vou ter um aumento de 20 ou 30 euros e o meu marido, portanto, sem o ter. E depois para dar certo com o orçamento da receita, com o orçamento da despesa. Mas pior essa receita, e eles aqui, com isto, como não criaram a despesa, como não tinham receita suficiente, foram àquilo que não falha, que é o aumento do combustível. O aumento dos impostos de combustível. Toda a gente tem necessidade de utilizar e pagar todos os dias. E é uma receita que não falha. Não falha. E depois, calhar, também, com mais uma receitazinha de aumento da fiscalidade, das multas, aquelas caças à multa das velocidades e não sei o quê, também levam mais uns milhões. É muito fácil.
É muito fácil fazer assim um orçamento de receita, portanto, pela via dos impostos, pela via de ir aos nossos bolsos. E quando nós não temos possibilidade de ter o dinheiro no bolso porque não temos rendimentos nos nossos salários. Portanto, Muito é esta bem. a questão. César, falamos agora de educação. Os alunos do secundário podem escolher disciplinas de cursos diferentes e a nota da educação física volta então a contar para a média de acesso ao ensino superior. Pronto, essas coisas já acho bem, esse tipo de contagem ou do fim dessa discriminação e também alguma flexibilidade também acho que é interessante, como está neste momento já aplicado em 200 escolas e a abertura do Governo de expandir isso a todas as escolas que demonstrem ou que tenham capacidade para fazer isso. Ficam aqui com uma autonomia curricular. Ficam com uma autonomia curricular. Isso, por um lado, é bom, por um lado, ajusta aquilo que é a melhor atenção dos alunos para as áreas que mais gostam, portanto, naquelas áreas provavelmente temos um aumento de qualidade, mas, na minha opinião, esta medida pode ser perigosa, porque pode contribuir também para alguma falta geral de cultura geral. Porque são os riscos adjacentes desta os medida. alunos neste momento vão poder escolher, eu só gosto de matemática, vão só para a matemática, então e o português? Não é bem este, não é este o caso, mas são disciplinas mais técnicas onde isto vai acontecer, porque o português vão ter que ter sempre, e a matemática também vão ter que ser, portanto aí não há volta a dar. Mas noutras disciplinas, quero seguir a via informática, mas se calhar também tem que ter algumas bases noutras áreas que são de cultura geral, na literatura, por exemplo, e assim. Ora, isto vai possibilitar aos alunos escolherem as áreas que gostam mais ou que estão mais à vontade, mas pode-lhes tirar alguma capacidade de cultura geral. Há que, não sei como é que depois são aplicadas estas flexibilidades, penso que nas aferições gerais dos cursos vai haver sempre provas de avaliação de cultura geral, não pode deixar de ser, e portanto os alunos têm que sempre preocupar um pouquinho com isso, mas por outro lado dá-lhe alguma eficácia do conhecimento, não dispersa aquilo que eu considero que existe já uma grande absorção de obrigações que os alunos têm neste momento para cumprirem os seus currículos e para cumprirem os seus acessos aos ensinos superiores. Exatamente. Portanto, parece-me que é uma situação que pode ter vantagens para o estudante, desde que o próprio estudante, e para o país, desde que o país e o estudante acautelem esta situação da cultura geral. No caso dos alunos do ensino profissional e artístico, no fundo aqui o que o Ministério da Educação diz é que deixam de ser prejudicados pelos exames nacionais. O que diz, é evidente que o que acontecia era que havia discriminação, não é? Nomeadamente havia havia ensinos que eram prejudicados nessa aferição, não é? Agora este elimina. Não é? Elimina essa situação. É um caso de exemplo da questão da educação física, não é? Portanto, o aluno que também tem que cumprir aquela disciplina, estar a ser prejudicado nas suas médias, por não contar, e, assim como outras especialidades, como é o caso do ensino profissional. Portanto, isto, se quisermos, é aquilo que se muitas vezes tem debatido em relação há muitos anos, há umas décadas atrás, em que havia um ensino técnico-profissional, um ensino profissional mesmo, havia cursos superiores nessa matéria que foram sendo eliminados. E, portanto, isto é uma forma de trazer outra vez para o ensino, para a formação, esses mesmos currículos profissionais que não deixam de ser prejudicados por essas regras que existiam. Muito bem, depois então da educação passamos para a política internacional e falamos do encontro de Macron com a Rússia para salvar o acordo com o Irão. É necessário? Irene, é necessário. O que Macron está a fazer
é uma caminhada que se vai constatando no dia-a-dia, de que ele quer ser, de facto, e a França é, de facto, um país protagonista em relação à União Europeia, e, portanto, tem que cumprir o seu objetivo, o seu Presidente da República tem que fazer isso, e Macron está a tentar fazer isso. É um jovem, mas está a tentar fazer isso. Liderar aquilo que é a oposição às contradições dos norte-americanos, nomeadamente do Presidente Trump. Portanto, aqui esta cimeira, em que é que se traduz? Muito rapidamente, César. Traduz simplesmente na correlação de forças. Portanto, Putin está fragilizado, porque está um bocadinho fora, com alguma liderança que aconteceu para parte dos Estados Unidos, não é? Os Estados Unidos forçaram a barra e agora Putin se calhar vai ceder a barra. Portanto, o Macron, assim como outros líderes europeus, tem estado a aproveitar para conseguir alvedear aquilo que tem alguma prepotência dos Estados Unidos e também do lado da Rússia. Portanto, a Rússia, este encontro pode servir para dar a oportunidade a Putin de se encaixar mais naquilo que é a proximidade à União Europeia, nomeadamente com situações relacionadas com a Síria e outros, e com o Irão. Portanto, a Rússia tem que fazer a sua parte para poder também, junto do Irão, sensibilizar o Irão a cumprir aquilo que é as normas da segurança internacional. Portanto, sem recurso às armas nucleares, portanto, e que Trump está e não consegue e está a querer impor medidas e que prejudica toda a gente, pode vir a prejudicar nomeadamente a União Europeia. Portanto, esta cimeira, como já houve uma também com a Merkel, esta cimeira com Macron pode ajudar muito e corresponde a uma correlação de forças que é conveniências para os Estados Unidos, conveniências para a Rússia, e a União Europeia está aqui a tentar tirar também vantagens disso. Muito bem. E acho muito bem. César, terminamos então o nosso Espaço Opinião de hoje. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Até à próxima semana. Obrigado, igualmente. Foram então estes hoje os temas do Espaço Opinião, com César Oliveira em estúdio. Eu estou de regresso na segunda-feira. Bom fim de semana.